Para a gente entender melhor essa proposta, eu converso agora com a Cristiane Grano Reich. Ela é advogada e mestre em Direito Previdenciário pela PUC. Cristiane, obrigada pela presença. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Tem todo mundo com muitas dúvidas, né, Cristiane? Porque são muitas Sim. regras, muitas mudanças. Se o direito previdenciário antes já era um pouco confuso, agora está um pouco mais complicado para a gente entender todas as mudanças. Então, primeiro eu te pergunto, a proposta que foi apresentada hoje da reforma da Previdência, ela foi satisfatória? No meu modo de vista, sim. Sim, ela foi na medida em que ela tenta igualar, né, o trabalhador da iniciativa privada, da iniciativa pública, e nesse sentido eu considerei ela bastante satisfatória. Previu regras também de custeio, né, que também a desvinculação de receitas da União, previu a extinção disso, uma série de coisas que já eram pleitos antigos, né, e que ela parece mais convincente, sem dúvida. Então, para a gente analisar primeiro o direito previdenciário, entender que são dois tipos de regime, né, Cristiane? Ou seja, você tem um regime geral e tem um regime próprio. Quem que fica enquadrado em cada um deles? Do modo geral, no regime geral, como o próprio nome diz, né, são os trabalhadores da iniciativa privada, né? E nos regimes próprios, os entes públicos, municípios, estados, União, que implementarem o regime próprio. Então, assim, as regras são muito diferentes para eles, né? Não é uma lei única como a nossa, né, da iniciativa privada, e é basicamente isso. E as regras são bem diferentes, né? Enquanto nós temos um limite, por exemplo, de 5.800 e alguma coisa hoje, em 2019, a regra, não há limite quase para eles, né? O limite seria praticamente a remuneração do Supremo, 33 mil e tanto. Agora, com as mudanças sugeridas nesse texto da reforma da Previdência, esse teto, ele se equivale tanto no regime próprio quanto no regime geral? Sim, mas o que a gente tem que ver é que as regras passam a vigorar plenamente para quem está ingressando agora no regime próprio, né? É muito complicado você alterar todas as regras para quem já está no sistema. Então, para quem já tem o direito adquirido, quem já recebe ou já tem implementada as condições para receber o benefício de acordo com uma lei antiga, você não pode mexer nisso. É direito adquirido, é constitucional. Você pode mexer em maior ou menor grau em quem já está no sistema, ingressou no sistema na vigência de uma lei antiga, só que ainda não tem todos os requisitos implementados. Ele vai ainda vir a ter o direito. Essas pessoas costumam pegar regras de transição. E para quem ingressa no sistema já na vigência de uma lei nova, aí vale totalmente a regra nova para ela. Então, enquanto a gente tem pessoas que já ingressaram no regime geral ou próprio numa lei antiga, fica muito complicado mexer totalmente na regra para elas, entendeu? Na sua avaliação, Cristiane, qual é a principal mudança que o texto da reforma da Previdência traz? A primeira é a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. É claro que teremos um período de transição, né, pelo motivo que eu acabei de dizer. E a segunda é a alteração da idade mínima para as mulheres. A dos homens continua a mesma, né, 65, e das mulheres passou de 60 para 62. Eu acho que esse vai ser um ponto de discussão, sem dúvida. Vamos ver como é que isso vai ficar, né? Mas, no meu modo de ver, essas são as duas principais alterações. Até porque, lembrando bem, é um texto que ainda vai passar por aprovação no Congresso Nacional, tem votações, tem comissões, enfim, uma proposta que ainda vai ser muito discutida no Congresso Nacional. Falando um pouquinho sobre essa regra de transição, que chama bastante atenção no regime geral, a gente tem 3 possibilidades. Sim. Como funcionam essas 3 possibilidades? A primeira possibilidade é para quem está prestes a ter o direito a se aposentar por tempo de contribuição. Então, lembrando que para as mulheres, a regra da lei atual é 30 anos de contribuição e para os homens, 35. Quem está há 2 anos de completar esse tempo, ele vai ter direito a uma regra que é a mais branda, digamos assim. Então, ele se aposenta com esse tempo, vai aplicar o fator previdenciário, como é hoje. Hoje aplica-se o fator previdenciário no cálculo da aposentadoria. Ele continua o fator previdenciário, nesse caso? Para essas pessoas que estão há 2 anos, sim. E o que entra aí como uma regra de transição? Pedágio de 50% do tempo que falta para se aposentar. Então, uma pessoa que está há 2 anos dessa aposentadoria, pedágio de 50%, 1 ano. Pessoa que está há 1 ano, pedágio de 50%, 6 meses. Essa é a primeira regra. Aí, nós temos outras 2 regras que daí a pessoa vai ter que avaliar.
Hoje, em entrevista, a equipe técnica foi até questionada sobre isso e até eles comentaram que, olha, faça a avaliação, né, que no site ou vá até o INSS e peça a simulação. Por quê? Aí pode ser um pouquinho mais complicado você decidir qual que é melhor para você. Mas você pode decidir, você tem essas 3 opções e escolhe a que for essa mais dos vantajosa. 2 anos é categórica, só quem está há 2 anos. Essas outras 2, aí não, aí você vai escolher. Como é que funciona? Continua o tempo de contribuição antigo, 30 anos para mulheres, 35 para homens. Aí, na segunda, né, seria aqui na regra de transição, excluindo essa dos 2 anos, o que você faz? Aplica a fórmula 8696, que iria até 100, 105. Ou seja, você precisa ter o tempo de contribuição e depois você faz uma soma da tempo de contribuição com idade. São os pontos, né, que eles se referiam. Exatamente, os pontos, né? Aí você faz isso, guarda essa conta. Aí faz uma outra conta para ver qual que é mais vantajosa, que seria também, evidentemente, tendo que completar 30 anos de contribuição mulher e 35 homens. Aí você teria, nessa terceira opção, que ter uma determinada idade. Então, começa, que também vai aumentando. Começa com 56 para mulher e 61 para homens, e vai até 62 para mulher, 65 para homem. Então, você faz essa conta com o 86,96 e essa conta com a idade mínima. Então, você tem a possibilidade de fazer esse cálculo com os pontos e outro cálculo com relação à idade. Isso, exatamente. Daí você vê qual é melhor para você. Né? E aí fica opcional, o trabalhador faz essa escolha no momento em que vai dar entrada no processo de aposentadoria. Quando a gente requer a aposentadoria, é feito o cálculo das diversas maneiras e é automaticamente escolhido o melhor. Se você precisa saber como é que isso quer saber, né? O que você pode fazer? Vamos ficar atentos para ver se o site da previdenciasocial.gov.br, né, nos trará essa simulação. Se não, existem profissionais especializados em cálculos previdenciários que podem ajudar, né, o cidadão para tomar essa decisão tão difícil, né? Pois é, e Cristiane, eu também chamo a atenção a questão do trabalhador rural. Ele sempre tem um enfoque diferenciado. Sim. Nessa proposta da reforma da Previdência, também há situações peculiares a esse trabalhador? Sim, ele também todo mundo foi contemplado de uma maneira ou de outra, né? Ele também foi contemplado. Para ele, foi prevista uma idade de 60 anos, tanto para homens como para mulheres, e a carência de 20 anos. O que mudou do atual para esse texto da reforma? O tempo, né? Subiu, era de 60 anos para homem, 55 para mulher. E o tempo de carência, o tempo de contribuição, como se diz, né, na linguagem comum, mas tecnicamente o tempo de carência era de 15 e passou para 20. Também passou de 20 anos para carência do regime geral também, né? Pois é, alíquotas de contribuição também tiveram alterações, né, Cristiane? Sim, nós já tínhamos, né, para os empregados, né, para os trabalhadores do regime geral de amplo modo, 3 alíquotas. Pagando mais quem recebe mais, pagando menos quem recebe menos. O que a gente teve agora, ao invés de 3, teremos 4 patamares, né? A alíquota menor, um pouco menor do que a atual, a menor atualmente, e a maior, um pouco maior do que a atual maior alíquota. Né? Então, segundo a equipe econômica, o intuito é esse, fazer com que quem tem menos possibilidade pague ainda menos, que quem tem mais possibilidade venha pagar um pouco mais. E conversamos ao vivo com a Cristiane Grano Reich. Ela é advogada e mestre em Direito Previdenciário pela PUC. Claro que são muitas dúvidas, muitos pontos a serem abordados com relação à reforma da Previdência. E alguns deles a gente conseguiu abordar aqui com a Cristiane. Cristiane, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa noite. Até uma próxima.